Já estamos de volta com seu estilo de vida e como nós conversamos sobre os estímulos, nós vamos conversar agora sobre o bloqueio. Você que está em casa, que passa por essa situação, provavelmente deve estar se perguntando por que disso, por que isso acontece, por que nós somos bloqueados criativamente, né? Por que a gente não consegue ter essas ideias sempre, o tempo todo, o que acontece com o nosso cérebro? E para solucionar todos os nossos problemas relacionados a isso, nós estamos recebendo o Alessandro Dias, que é empresário, também é professor de design e vai conversar com a gente exatamente sobre essa questão de não conseguir avançar nas nossas próprias ideias. Bom dia, Alessandro. Bom dia. Então quer dizer que existe um motivo para esse bloqueio, existe um porquê das pessoas se considerarem ou então realmente estarem bloqueadas criativamente. Sim, na verdade, quando nós perguntamos quem é criativo, grande parte das pessoas não se consideram criativas, né? E tem-se uma máxima que só é criativo quem trabalha com criatividade, né? Os designers, os ilustradores, os fotógrafos, né? E na verdade não, a criatividade ela pode ser exercida em todos os campos de atuação. Só que as pessoas às vezes não notam isso, né? Elas não se percebem criativas no seu dia a dia. E esse fato de estar bloqueado para a criatividade é um processo que pode ser desfeito também, né? A gente viu desde o primeiro bloco sobre a questão da criança ter liberdade, né, para imaginar, para brincar, para criar o seu mundo. Então, desde esse começo da infância, você pode ser estimulado ou não a ser criativo. E o que acontece na maioria das vezes é que esse bloqueio já começa na própria infância. As pessoas, no caso, não estão livres para criarem, né? Na realidade, é bem o que a gente estava conversando mesmo na nossa primeira entrevista, porque normalmente até dentro da sala de aula, você que é professor pode dizer bem para a gente isso, né? Ilustrar isso bastante, porque muitas vezes pelo controle, porque nós precisamos do controle da sala de aula ou porque o tempo é muito curto e a gente precisa controlar esse tempo também, as pessoas não estão livres, os alunos não se sentem livres a partir disso, não se sentem livres para criar ou então para colocar suas ideias em ação ou até para organizar o próprio pensamento. E aí, a partir disso, pode ser que esse bloqueio aconteça. Falando em espaço acadêmico, as escolas, infelizmente, não estimulam a criatividade, né? Então, você tem uma regra de tempo, uma regra de objetivos, de alvos a serem atingidos, e se foge daquele padrão, está errado, né? Então, o aluno prefere ir dentro do padrão estabelecido e ter aquela nota, né, ter a aprovação do que ousar, ser criativo, arriscar, como o Ives falou, ter a possibilidade de errar, mas também a possibilidade de acertar. Então, a própria escola muitas vezes não estimula isso, as faculdades, a academia, ela não estimula esse processo criativo, né? Porque ser criativo é isso, é ser diferente, né? Você ousar ser inovador. E aí só inova realmente quem arrisca, quem pensa fora da caixa, quem ousa a quebrar padrões existentes, né? E, infelizmente, isso muitas vezes não é estimulado. E nas empresas, muito menos, né? Como é que alguém vai ser criativo dentro de uma empresa onde essa cultura não é incentivada? Então, para se obter resultados diferentes, você tem que ter processos diferentes, não tem jeito. O interessante também em relação a esse processo todo e em relação à iniciação também dos processos é que existem alguns relatos da Madalena Freire que trazem exatamente a relação da criança com o desenho. E aí são diferentes crianças, são relatos mesmo de diferentes crianças, diferentes famílias e de como essas crianças se relacionam com o desenho. E algumas famílias limitavam o tempo, outras famílias deixavam, enfim, não deixavam a criança pintar por determinado tempo, ou então não deixavam a criança livre a partir do tempo que ela desejava. E uma família em específico deixava o papel na altura da criança, com os lápis de cor também e lápis de cores diferentes. E essa criança tinha o acesso ao desenho e a todos os materiais de desenho o dia inteiro. Quando ela tivesse oportunidade, quando ela tivesse vontade, ela poderia pegar o papel e pegar o lápis e teria também a possibilidade de desenhar. E as outras crianças não. Algumas delas até poderiam desenhar o dia todo, mas o papel não estava no nível daquela criança, né? No nível que a criança alcançasse. Então, precisava de um adulto, e aí esse adulto às vezes limitava essa questão da criatividade. E nós percebemos, depois de toda
a relação, né, que se foi feita com os desenhos, que a criança que tinha o acesso maior e que tinha o acesso mais livre a essa questão do desenho era uma criança mais criativa e uma criança mais livre também em relação aos próprios sentimentos, em relação às próprias atitudes e ao próprio conhecimento. Era uma criança que se conhecia mais e que conseguia se expressar mais fácil. Então, quer dizer, essa questão da disponibilidade do criar, da disponibilidade do acesso à criatividade é importante realmente durante o processo e depois que esse desenvolvimento acontece, na idade adulta, no caso, isso pode transferir ou não a partir daquele processo inicial, né? Na verdade, esse chamado bloqueio mental, ele começa na infância por quê? Como você falou, muitas vezes os pais não estimulam, né? Quem é pai que está me ouvindo, né, e eu tenho 3 filhos, né, 2 meninas e um menino, eu sei como é que é isso, pode falar assim, não, mas eu não bloqueio a criatividade dos meus filhos. Mas não é só não bloquear, é você estimular os filhos a serem criativos, né? Então eu lembro quando a minha filha do meio tinha mais ou menos 2 anos, ela riscava todas as paredes da casa. Depois que ela riscou todas as paredes da casa, começou a olhar para o teto, né? Falei, opa, o teto também não, né? Vamos parar. Mas estimular as crianças dá trabalho, né? Os pais têm que se preparar para isso também. Então, como você falou, possibilitar acesso a materiais onde ela possa expressar. Por que o desenho? O desenho é a única forma de expressão criativa? Não, mas para a criança é o mais acessível. É como ela está começando a se comunicar com o mundo, é como ela representa. Então, se de repente a criança desenha um coração, faz um coração verde, e a mãe chega e fala assim, não, meu filho, o coração é vermelho, por que o coração não pode ser verde? Né? Então, por que começar a colocar padrões pré-existentes e dizer se isso está certo ou isso está errado? Né? Porque não fala assim, por que você fez coração verde? Que legal, diferente dos outros. Então, isso é uma forma de estimular. Desenhos, né, também que sejam, que estimulem essa criatividade, né, como o Ives falou, mudar as formas de percepção do mundo é importante. Então, quando você leva a criança para um museu e começa a explicar para ela sobre a história dela, sobre a origem, né? Isso ajuda ela a ter um repertório maior para ser criativa, né? Conhecendo o passado, ela pode redesenhar o futuro. Então, filmes que possam estimular, né? Então, aquela questão do cineminha em casa com a família é importante, né? Então, o pai pode falar, mas meu filho tem um tablet, tem acesso à internet, então ele tem todas as ferramentas. E a orientação, o estímulo dos pais, né, que são importantes. A escola também nesse sentido. Então, tudo isso é um acúmulo de experiências que na fase adulta pode revertir em resultados criativos ou não. O que acontece é que esse processo ele vai se perdendo, né, e tem estudo que diz que uma criança de 5 anos ela usa 95% do seu potencial criativo. E esse potencial vai se perdendo com o tempo. E com 25 anos, na maioria dos casos, chega-se a usar 2% apenas desse potencial. Então, deixou de ser criativo? Não. Só deixou de utilizar o potencial e esse potencial ele pode ser resgatado, né? Então, tem toda uma série de exercícios, de processos que você pode buscar e resgatar o uso desse potencial. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, né? Daqui a pouco a gente volta do intervalo e nós voltamos com as perguntas dos nossos telespectadores. Mas antes disso, eu gostaria de ler uma das mensagens que mandaram pra gente, que diz assim: eu gosto muito do programa Estilo de Vida. O interessante é que às vezes parece mais um programa voltado ao público feminino, mas as participações são mais masculinas. E aí a pessoa até sorri depois. E eu gostaria de dizer pra você que o Estilo de Vida é unissex, viu? Seja você homem, seja você mulher, você pode participar com a gente, apesar da apresentadora ser mulher, ainda assim os nossos entrevistados são homens, são mulheres, são diversificados, porque nós procuramos sempre alcançar a maioria de vocês. Então, quer dizer, se você, inclusive, gostaria de um tema mais masculino, se você gostaria de um tema diferente, você pode mandar a sua sugestão pra gente, que com certeza nós vamos debater sobre isso também. E continue vendo a sua participação. Muito obrigada por estar participando da nossa entrevista junto com a gente, dando um feedback também daquilo que você acha do programa. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí.